Será comum encontrarmos questões em que não vai pedir para calcularmos a velocidade média, mas sim a distância que foi percorrida ou o tempo que vai ser levado. Como fazemos isso? Veja, eu tenho aqui um triângulo que muito nos ajuda nessas horas. Lembrem que para a gente encontrar a velocidade média, nós vamos fazer o quê? Velocidade média, Vm, é igual a ΔS em cima e o ΔT embaixo. Veja, é a mesma ideia quando eu pego aqui o meu triângulo e coloco o dedo sobre o VM. Se você colocar seu dedo sobre o VM, você vai notar que o ΔS está em cima, como aqui, e o ΔT está embaixo, como aqui. Se a questão pedir, por acaso, para você calcular o tempo, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o dedo aqui sobre o ΔT e vai ver o que? Nossa, ΔT é igual. Quem é que está em cima? Quem ficou em cima? O ΔS. E quem ficou embaixo? O VM. E se for para acharmos o ΔS? Notem, se você colocar aqui o dedo em cima do ΔS, você vai ver que o VM está ao lado do ΔT. Então, ΔS é igual ao VM vezes ΔT. Eita, muita fórmula, não é? Mas a gente, à medida que for resolvendo as questões, a gente acaba fixando essa ideia aqui, tá certo? Parece ser muita coisa, mas à medida que a gente for fazendo as questões, vocês vão ver que vai facilitar bastante. Vamos aqui ao primeiro caso. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 10 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Veja, eu quero a distância. Vou pegar aqui o meu triângulo. Para não estar usando muito aquelas letras ΔS, ΔT, eu vou usar assim, V, velocidade, D, distância e T, o tempo. Se eu quero a distância, eu vou colocar o meu dedo sobre o D. E aí eu noto que o V vai ficar ao lado do T. Significa o quê? Que vai haver uma multiplicação. Então, nessa questão, basta multiplicar a velocidade, que é 25, pelo tempo, que é 10 horas. 25 vezes 10 dá 250 quilômetros. 250 quilômetros. Por que 250 quilômetros? Porque é a distância. E a distância ela é dada em quilômetros. Tá certo? Então, a nossa resposta será de 250 quilômetros. Vamos aqui. Um carro move-se com velocidade média de 4,8 km por hora por 3 horas e 30 minutos. A gente sabe que 30 minutos é meia hora. E meia hora aqui a gente vai corresponder ao quê? 0,5 horas. Então eu tenho 3 horas mais 0,5 horas, que representa a metade de uma hora. E aí, ao somar isso, nós vamos ter o quê? 3,5 horas. Ok? Então, por isso que aparece aqui, 3,5 horas, que corresponde a 3 horas e meia. Qual a distância a ser percorrida? Como vimos, para achar a distância, basta multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, a distância é velocidade 4,48 vezes o tempo, que é 3,5. Vou multiplicar aqui. 48 vezes 3,5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12.
com 2, 14. 0, 8, 6, 1. Então, ó, a distância que ele vai percorrer é de 1.608. 168, perdão. Ah, e esse último zero? Ah, lembrando aqui, ó, que como aqui tem uma casa decimal, a resposta também deve ter uma casa decimal. Então, vai ser 168, o quê? Quilômetros. Como ali, ó, eu estou vendo que a velocidade está em quilômetros, a resposta aqui também será em quilômetros, ok?